A energia furiosa dos quatro elementos rugiu em um grande semiplano fora do plano material principal, causando ondulações no céu. O céu parecia se distorcer e se despedaçar. Não havia sol nem luar aqui, apenas uma luz ambiente cintilante. Camadas de ossos brancos como cinzas cobriam o chão, sua altura desconhecida. Havia algumas pequenas flores brancas nascendo das órbitas dos olhos, os mais belos botões de flores desabrochando. Numerosas videiras rastejavam sobre os ossos, como se subsistissem nelas. Um vendaval passou pela área, e era como uma chuva de flores enquanto as plantas se dispersavam para revelar ossos no chão. Este avião foi na verdade formado por todos os tipos de ossos empilhados juntos. Esses ossos eram aproximadamente do mesmo tamanho dos humanos. Alguns eram excepcionalmente pequenos, mais espessos, provavelmente vindos de halflings e anões. Havia até alguns ossos de animais extremamente grandes espalhados na área, formando pequenas colinas. Este semiplano era um dos ossos, prestes a ser esmagado em pedaços. Estava escondido nas lacunas entre inúmeras dimensões, não visitadas há muito tempo. Asterisco Caxá. Caxá. Asterisco neste momento, um leve som de rachadura pode ser ouvido do subsolo, seguido por alguns tremores. Asterisco Gulu. Gulu. Asterisco um monte de ossos cedeu, e grandes quantidades de fumaça e poeira foram enviadas voando. Enquanto isso, uma cabeça redonda saliente saiu de uma fenda no chão. Este era um crânio humano deslumbrante. As órbitas oculares cintilaram com duas chamas ainda, e a força da alma negra morta permaneceu em torno da área, emitindo fortes ondulações. Os dentes do crânio batiam e suas mandíbulas rangiam, aparentemente tremendo em confusão. Eu estou dormindo há 1000 anos. O crânio falava em uma voz desolada, seu tom antigo. Apenas um estudioso que pesquisou o passado seria capaz de compreendê-lo. Asterisco Crunch. Asterisco o crânio uniu os dentes e parecia cuspir algo parecido com papel pergaminho. Uma camada de luz cintilou, e as letras e o mapa foram projetados no ar o ano em que as marés elementais passam, quando os corvos negros gritam para a lua de sangue. O Cânion Simochel, a leste de Signus. Um fogo ardia nos olhos do crânio quando ele encontrou alguns ossos brilhantes recriando lentamente seu corpo. A cidade flutuante. A melhor conquista da era arcanista, capaz de corresponder aos reinos divinos dos deuses. O crânio falou como se estivesse cantando, uma aura de desespero da própria alma cobrindo a área como um manto. Essa cidade flutuante é definitivamente minha. O Lis do esqueleto, Ilirio Pashlude. Uma equipe de ossos moveu-se automaticamente para o Lis, uma gema vermelha de sangue no topo emitindo uma luz vermelha. Asterisco rugido. Asterisco Lis bateu no chão com seu cajado, e se separou para revelar a cabeça de uma enorme criatura. Esta criatura tinha dezenas de metros de altura, com grandes asas ósseas e duas cabeças que pareciam anormalmente sinistras. Uma energia brilhante da alma pode ser vista dentro do crânio da coisa. Este era evidentemente o animal de estimação favorito do necromante, um dragão de osso de duas cabeças. Kiki. Vamos lá, querido. Os fortes ventos sopraram, e o dragão de osso de duas cabeças bateu as asas, carregando o liso esqueleto em suas costas e entrando na aterrorizante tempestade elementar. A violenta tempestade pareceu aquietar-se sob sua força, formando um canal escuro como o breu. O dragão do osso rugiu e desapareceu no final do avião. As pessoas ficaram sabendo disso em vários outros lugares. Movimentos anormais do reino dos ossos? Parece que o Lis acordou. Ilirio. Faz muito tempo. Eu ainda tenho que resolver esse rancor com ele. O enviado da morte, o Lis do esqueleto? Que interessante. Todos os tipos de misteriosos conscienciosos piedosos cintilavam em todo o mundo, e então todos se concentravam no reino dos ossos sem acordo prévio. Alguns olhares pareciam ter seus próprios objetivos, indo em direção ao deserto ocidental. A luz do sol escaldante caiu nas dunas de areia, causando ondas de calor que distorciam o ar. Praticamente toda a umidade havia evaporado, e cada respiração que se fazia nesse lugar era como respirar no fogo.
A superfície do deserto estava atingindo os limites da temperatura e podia praticamente assar uma pessoa viva. Todo o deserto parecia um lugar que não permitia vida. Até mesmo os cactos espalhados pela área haviam desaparecido e não havia sequer uma sugestão de vegetação. O espadachim principal olhou para o mapa em suas mãos, começando a verificar a distância. Já estamos bem no meio do deserto, por isso temos que fazer o melhor para manter nossa força. Nós também precisamos planejar nossos itens e warrior. O que há de errado, Aleri? Ainda pensando no sonho naquela noite? Ao olhar para cima, ele descobriu que o bruxo em seu grupo havia ficado distraído mais uma vez, e sua pergunta revelou um ligeiro aborrecimento. Não, estou me sentindo melhor agora, é só esse clima. Aleri reuniu os cabelos atrás da orelha e sentiu a pele seca enquanto suspirava por dentro. Esse sonho não a perturbava mais, mas o terrível ambiente no deserto agora lhe dava uma lição vívida. Mesmo com a proteção da magia, ela sentia isso difícil de suportar. Vendo isso, o espadachim só podia amaldiçoar em sua mente a resistência inexistente dos magos. Ainda assim, não havia nada que pudesse ser feito. Ele a encorajou: espere um pouco. Chegaremos ao oásis dos sonhos em breve, para que você possa descansar um pouco. A menção do oásis dos sonhos animava todos no grupo. Eles estavam atualmente no fundo do deserto ocidental, e era extremamente perigoso. Terríveis tempestades negras de areia poderiam surgir a qualquer momento. Mesmo se estivessem perto de aventureiros lendários, não havia nada que pudessem fazer em face da natureza, ainda haveria perigos. O oásis dos sonhos era a única fonte de água nas profundezas do deserto ocidental. Dizia-se que se tratava de um lago em movimento crescente e de uma floresta arbustiva, assim como a única esperança de sobrevivência que os viajantes perdidos tinham. As minhas informações mais recentes e este mapa indicam que o oásis de sonho está à frente. Não podemos estar errados. O espadachim gritou para levantar a moral. Com essa esperança, o grupo acelerou um pouco. No entanto, nenhum deles percebeu que alguém havia notado todas as suas ações por trás deles. O Oásis dos Sonhos. Aquele lugar é muito próximo do Vale da Queda de Gelo. Eu poderia nem ter encontrado se não fosse por esses guias. Leylin estava montando um escorpião de areia, um globo ocular alado batendo na frente de ele. Mostrou-lhe cenas dessas pessoas. Com um grupo de aventureiros mostrando o caminho, ele não precisou fazer desvios. Enquanto ele seguisse o caminho seguro que eles faziam, tudo estaria bem. Com a distância a limitá-los, os feitiços de detecção normais não seriam capazes de encontrá-lo. Uma vez aqui. Como eu digo isso, o valor deles está diminuindo. Leylin acariciou seu queixo. Na sua opinião, esse grupo era a onda mais fraca dos que olhavam para a cidade flutuante. Mas eles parecem ter um líder. Vou apenas colocá-los à frente e ver o que eles atraem. Leylin deu um tapinha no escorpião que ele estava cavalgando e a grande fera gritou imediatamente. São 8 pernas que se alternam em movimento, acelerando seu avanço pelo deserto. Não havia nada para ver ao longo do caminho no deserto, a não ser areia, exceto os ossos de todos os monges que haviam morrido. Leylin notou até mesmo um cadáver ressequido sem umidade, que parecia uma múmia. Monges treinados brincando com suas vidas. Sem água limpa, eles acabariam mortos, e havia poucos que seriam salvos por grupos mercadores de bom coração. Mas, parece muito calmo. Não mais se importando com os muitos cadáveres enterrados pela areia, Leylin insistiu para que o escorpião de areia continuasse avançando. O deserto ocidental definitivamente tinha muitos perigos. No entanto, havia um grupo de profissionais de alto nível de elite à frente. Além de desastres naturais como as tempestades de areia negras, eles poderiam lidar com qualquer coisa. Seus números ainda não haviam caído. Embora parecesse normal, Leylin encontrou algo estranho. O caminho para a cidade flutuante não deveria ter sido tão claro. Foi nesse ponto que o rosto de Leylin mostrou uma compreensão súbita. Parecia, nunca pensei que houvesse nativos no interior do deserto ocidental. Essas pessoas poderiam ser remanescentes de Netheril? Com esse pensamento, ele desistiu de sua carona e lançou um feitiço de voo, voando no ar enquanto batia as asas.
Depois que ele passou por inúmeras dunas de areia, um verde profundo entrou em seus olhos. Em um lugar onde a única coisa no horizonte era areia amarela, havia um lago crescente cintilante e um grande oásis. Vendo isso em uma área vazia da vida poderia mover alguém emocionalmente. No entanto, havia sinais de desarmonia aqui. Uma luta vigorosa já havia começado perto do oásis. Não é de admirar que eu tenha sentido que algo estava errado. Este era o lugar. Leilin pareceu perceber algo de repente.